nosso mais novo espaço de conversa e aprendizado, o SantaCast, o podcast do Colégio Santa Terezinha. Aqui vamos falar sobre educação, curiosidades, comportamento, desafios e tudo que envolve a rotina escolar. Nosso objetivo é trazer reflexões e dicas para que façam a diferença na vida das crianças e das famílias. Meu nome é Carla Juliana Mônaco, eu sou diretora acadêmica do Santa e estou acompanhado da Fernanda Pereira, nossa psicopedagoga do Ensino Fundamental 2, Ensino Médio, e a professora Bruna Parisotto, ela que é professora do Fundamental 1. No episódio de hoje, então, vamos falar sobre algo que pode transformar os resultados e o bem-estar dos nossos alunos, a importância da rotina. Será que ela é tão essencial assim? Que tal? Vamos descobrir juntas? Vamos. Então, meninas, vamos começar. Eu gostaria de saber, vou começar com a Fernanda, a psicopedagoga, por que tu acha que a rotina ela é tão importante no aprendizado? Então, quem sabe eu posso começar. À vontade. Bom dia, Carla. Agradeço pelo convite. Estou muito feliz em estar representando, o Fundamental 1 aqui do Santa. Com muita alegria, então, vamos falar sobre a rotina já desde a primeira infância, o quanto ela é importante para o desenvolvimento da criança. Já desde a primeira infância, vamos pensar num bebê, Criança nasce, é uma nova adaptação para a família. O que a gente precisa criar? Uma rotina, para que aquela criança entenda o funcionamento da casa, da família, onde ela está integrada e o quanto a falta dessa rotina, ela impacta no desenvolvimento da criança já desde a primeira infância. Então, a falta de uma rotina de sono, a diferença que isso dá para o desenvolvimento infantil e como isso vai refletir dentro da escola e dentro da sala de aula. Então, a gente pode começar dizendo que a rotina, ela é fundamental para essa questão dessa organização da criança no ambiente que ela está inserida. Muitas vezes a criança vai crescendo e conforme ela vai conquistando maior autonomia, a família ela vai flexibilizando e de alguma forma, às vezes isso é em excesso e essa construção da rotina, ela vai se perdendo, E o que a gente precisa entender, nós como adultos, é que por mais que a criança já está crescida, que já se tornou um adolescente, a gente precisa estar perto, ajudando a organizar, a estruturar essa rotina, por mais que ele já saiba, dar conta dos próprios estudos, mas a família acompanhar de uma forma assim, que esteja atenta a como essa organização está acontecendo por parte do aluno. E o que acontece, Fernanda? E tu atende os alunos maiores, à medida que eles vão crescendo, eles estão na pré-adolescência ou na adolescência, são muitas atividades extra-classe que circula na vida deles, É reforços, é treino, é aula fora daqui, é tantas outras coisas e acaba que a rotina escolar ela se perde naturalmente e a gente não se dá conta o quanto isso pode afetar o desenvolvimento, o ensino-aprendizagem desse aluno, E aí sim que entra o teu trabalho, Fernanda, que eu acho super importante, que tu poderia de repente contar um pouquinho para nós como é que é o teu trabalho com esses alunos, os nossos, que já são nossos há mais tempo, e também com os alunos novos recém-chegados do Santa. Ótimo, então. Então eu vou iniciar falando dos estudantes novos. Quando nós recebemos no início do ano os estudantes novos, eu realizo com eles uma entrevista. E essa entrevista a gente já tem como base verificar como é essa organização desse estudante. Então, isso é um ponto de partida para a gente conversar com os professores, enfim, e ter esse respaldo para auxiliá-los no decorrer do ano escolar. Eu realizo o acompanhamento dos estudantes do Ensino Fundamental 2 do Ensino Médio, especificamente com foco na organização da rotina de estudos. Então, juntos, nós montamos uma rotina personalizada, e nós utilizamos o planner. Esse planner, eles fazem anotações, registram as provas e trabalhos, tudo com base nessa organização. E o que eles trazem? Muitas vezes eles compartilham comigo que eles estudam para as provas na véspera, da prova. E isso eu sempre reforço, e é aí que entra o meu papel, da importância deles manterem essa rotina de estudos. E não somente estudar um dia antes da prova.
Então, nós conversamos sempre a questão, né, principalmente nos componentes curriculares que eles têm mais dificuldade, estudar vários dias antes e sempre, né, com esse foco de retomar esses conteúdos quando eles chegam em casa. Nós sabemos que eles têm uma rotina muito vasta, né, de atividades extraclasse, enfim, mas eu sempre recomendo que eles mantenham essa rotina de estudos, né, quando chegam em casa, enfim, ou tentem organizar, né, Na rotina deles. na rotina deles. Isso. Fernanda, quando tu fala em planner, o que é um planner? Um planner, eles recebem é como se fosse um calendário, e neste calendário consta todas as datas, né? É um calendário mensal. E nesse calendário ali eles anotam. Nós entramos no sistema, né, da escola, né, no GV College, e ali nós verificamos o que tem para aquela semana. Hoje nós temos, por exemplo, hoje nós temos prova de matemática, né, durante a semana, ou português, enfim. Eles registram nesse material e aí na semana seguinte a gente retoma como é que foi esse estudo, se eles deram conta ou não. E assim sucessivamente, com relação a trabalhos também, ou materiais que eles precisam trazer, que isso também consta no sistema da escola. Certo. E Bruna, tu atende os pequenos, né? Os pequenos precisam muito da família. Já os maiorzinhos já se afastam um pouquinho, apesar de que a família também é importante. Mas os pequenos, basicamente, a rotina familiar, no teu entendimento, tu acha que ela reflete na rotina escolar? De que forma a família pode ajudar? Com certeza, Carla, reflete sim. A criança, na verdade, ela vive um meio em que ela está inserida, né? Então, ela é o reflexo daquele ambiente. E não adianta nós, enquanto adultos, cobrarmos da criança uma rotina que a gente mesmo não segue. Então, o primeiro princípio da rotina com as crianças pequenas, né, é a família viver essa rotina, né? E logo em seguida construir essa rotina junto com a criança, né? Para que ela se sinta parte do ambiente, do espaço em que ela está sendo inserida, e ao mesmo tempo em que essa rotina é construída com a criança, Fê, a gente valida, né, ela como um sujeito capaz. Então, aí a gente já estimula, né, a autonomia, a segurança, a estabilidade emocional, né, que são características que são potencializadas com uma simples rotina que é construída ao longo do dia a dia, né. Então, com as crianças, de manhã eu atendo no espaço da ludoteca aqui da escola, né, que é um espaço potencializador da aprendizagem. Na Ludo, eu trago um trabalho muito semelhante ao da Fernanda. A gente também tem o planner, só que ele é mais lúdico, né? Então, ali no planner, as crianças me contam através de desenhos, né? Porque como eles estão, é Fundamental 1, eu atendo crianças do 1º ao 4º ano. Então, tem crianças que estão construindo a escrita ainda, né? Então, através de um desenho, de uma escrita espontânea, ou de pequenas frases, eles montam a rotina e apresentam para mim, para me contar o que eles estão fazendo de atividade extraclasse, como é que tá a questão de trabalhos da escola. Lá já no 3º ano eles começam com umas provinhas, então eles me contam como é que tá sendo essa rotina do estudo, como é que foi a avaliação da provinha, e a gente, eu vou construindo isso com eles através de um diálogo. No 1º ano, que eu atendo à tarde, eu aplico isso em sala de aula, com as crianças. A primeira coisa que eu faço, quando eu chego, né, a primeira coisa e eles já me cobram. Um dia que eu chego, boto o pé na sala e não fiz, vou fazer outra coisa antes com eles já cobram. Pô, profi, tu não colocou rotina no quadro. Eles já esperam, né? Dando para a criança mais segurança. Isso, E eles, assim, cara, eles conseguem se desenvolver enquanto grupo, né? Porque eles já têm uma autonomia. Terminamos a aula de português, deu o sinal. A gente já sabe que é aula de educação física. Então, eles têm 6 anos, né? 1º ano do ensino fundamental, e eles já conseguem construir essa localização entre espaço e tempo, o tempo que eu tenho para concluir uma tarefa, né? O tempo de lazer, que também é bem importante dentro da rotina, né? Que dá para dar uma relaxada, né? Uma respirada que eles também precisam, né? Isso é muito bacana de construir com as crianças. Eles já se organizam com os próprios materiais também, né? Certo. É isso mesmo. A gente observa isso quando participa dos conselhos de classe, falando com as famílias, né? Então, com os pequenos, a família também é muito importante.
Já com os maiores, Fernanda, o que eu observo, tá? Muitas vezes, em alguns atendimentos que eu acompanho, a coordenadora ou até algum professor junto ou até mesmo contigo, as famílias trazem, por exemplo, o aluno X está com dificuldade em 2 componentes curriculares, vamos dizer, português e ciências, né? Está com a média baixa nessas disciplinas. Conversando com a família, e eu já vi tu fazendo essa abordagem, aí tu descobre que muitas vezes aquela dificuldade do ensino-aprendizagem, do conteúdo, do componente curricular, necessariamente não está só ali a dificuldade. Onde está a dificuldade? Então, o que nós observamos sempre que nós realizamos algum atendimento? Os pais sempre relatam, né? Eles trazem essa questão das notas insuficientes, muito preocupados, né, com a questão do desempenho escolar dos filhos. Só que nós observamos que quando a gente pergunta se eles têm essa rotina de estudos, como é que é essa rotina, né? Tanto não somente de estudos, mas também como é que é fora, né, da escola, como eles se organizam, enfim, os pais muitas vezes trazem que eles estudam ou um dia antes da prova, ou muitos comentam que eu não estudo, eu já sei a explicação, observei o que a professora falou, então eu não preciso estudar. Muitos casos que a gente acolhe e conversa com os pais, eles trazem isso. Então aí que entra o meu papel, que a gente conversa, a coordenadora também traz muito forte isso, essa importância desses estudantes manterem, não somente, né, os maiores, os menores também, mas manterem essa rotina de estudos. E o quanto a família é importante, não somente com os menores, também tem a questão da realização dos temas, os pais também trazem isso, essa questão do tema também, que muitas vezes, como nós temos no sistema, os educadores registram, quando eles não realizam o tema. E o tema também é de extremamente importância para esse desempenho escolar, para que eles também consigam consolidar essa nota e que ela seja satisfatória no final do trimestre. Que eles possam também acompanhar o sistema, porque muitas vezes eles vêm para ti, eles não acompanham o sistema, até as presenças, os atrasos, eles têm que se dar conta, porque vai chegar no conselho de classes, vai refletir no conselho de classe, né? E muitas vezes eles não sabem também esses registros acadêmicos que constam ali, que né, o estudante ou não fez esse tema, não trouxe um trabalho, e isso também acaba contribuindo para essa nota ser insuficiente. Certo. Bruna e Fernanda, como nós poderíamos ajudar as famílias a auxiliar os alunos de como criar, então, uma rotina? Eu acho que o primeiro passo é a gente entender que uma rotina, ela nem sempre vai sair de uma forma perfeita. Então, ela precisa ser flexível. E esses imprevistos que acontecem no meio de uma rotina, eles também geram um ensinamento para a criança, né? Para ela entender que às vezes imprevistos eles vão acontecer e como é que eu posso me reorganizar nesse tempo, né? De imprevistos que aconteceram, reorganizar aquilo que eu preciso fazer. E o segundo passo é, como eu já falei antes, que a criança ela aprende pelo exemplo. Então, primeiro, nós adultos precisamos ter uma rotina organizada e assim inserir essa criança dentro desse contexto. Aí entramos, né, no terceiro passo, que é a família avaliar os horários fixos, né? Os horários das refeições, o horário de dormir, o horário de fazer o tema, né? E estabelecer qual o tempo que a gente vai passar juntos, o que cada um precisa fazer dentro desse tempo. Por exemplo, agora é hora de organizar o quarto, né? Dá para a criança esse aval para que ela possa fazer aquilo que ela sabe sozinha, né? Porque eles são capazes, né? E isso precisa ser construído com eles e a gente precisa acreditar e confiar neles, passar essa segurança para eles, né? Quanto mais eles sentirem que a gente acredita, mais eles vão se encorajar a tentar e a fazer sozinhos. Então, assim, com a definição de horários estabelecidos, eu acho também que é fundamental existir um equilíbrio, sabe, Carla, entre as atividades. Então, hoje a gente vem de um mundo muito acelerado, né? A gente vê, assim, uma série de atividades extraclasses que as crianças fazem, né? A gente também tem a questão das telas, né? Então, assim, reorganizar, não que não possa ter tela, né? Mas o tempo, né, que a criança vai ficar ali, né? Então, também ter um tempo livre, né? Um tempo para leitura, né? Um tempo para o brincar, e esse brincar ser um brincar espontâneo, fora de casa, né? Apreciando a natureza. E eu percebo, Bruna, em relação aos pequenos, né?
que toda essa combinação e estabelecer a rotina, ela tem que ser aos poucos também. Porque não adianta, do nada, eu estabelecer uma rotina com a criança de horário, agora tem que arrumar a mochila, tem que arrumar teu quarto, agora é hora disso. Não, é devagar, começa devagar, começa aos poucos, em doses homeopáticas, como eu costumo dizer. O que a gente sente muito que falta às vezes, pelo menos uma refeição por dia, uma refeição que a família pudesse fazer junta. A gente entende que a rotina das famílias, né, é uma rotina acelerada para todos. Nós temos a questão de trabalho, de logística dos pais, de cuidadores, né? Mas que pelo menos a família pudesse preservar uma das refeições. E naquele momento, então, silenciar, né? Fazer a refeição de fato. Isso faz com que a criança entenda a importância daquele momento como parte da rotina. Isso, e ter esse sistema de trocas entre família, né? Avaliar o que tá dando certo, o que não tá dando certo. Sim. Permitir que a criança pontue também, né? E dentro da rotina, conforme, como eu disse antes, ela precisa ser construída com a criança, né? Conforme a criança for alcançando os objetivos estabelecidos pela família, eu também sugiro, né, o sistema de recompensas que a gente tanto fala aqui na escola, né? O que é o sistema de recompensas? Hoje, tu vai escolher o jantar, né? Hoje a gente vai fazer um jantar diferente. A criança põe a mesa, escolhe o cardápio, né? A família senta e a família celebra as conquistas, né, alcançadas dentro dos objetivos esperados. O sistema de recompensa, ele é muito mais significativo quando ele deixa de lado o presente comprado para algo vivido, né? Que é isso que gera as nossas memórias, aquilo que a gente vive, né? É o que a gente leva no nosso coração. É muito mais qualitativo do que quantitativo, né? E também, então, Fernanda, para ti, como é que nós podemos ajudar os pais dos pré-adolescentes a criar essa rotina? Então, complementando a fala da Bruna, essa questão dos estudantes também terem uma tarefa em casa, auxiliarem os pais em alguma tarefa em casa, porque isso é extremamente importante, eles assumirem essas responsabilidades. E isso traz também a questão da estabilidade emocional. Então, essa previsibilidade deles saberem, né, o que eles vão fazer durante o dia, isso é extremamente importante. Aí também gera menos ansiedade, eles não ficam tão estressados. Cara, até tu relatou sobre a questão do almoço, né, de alguma refeição junto aos pais. Muitos dos nossos estudantes maiores, eles relatam às vezes que às vezes não dá tempo nem de almoçar, ou eles almoçam correndo, enfim. Então, seria muito importante que os pais estivessem nesses momentos, né? A gente sabe o quanto é difícil, pela questão logística da família, mas em algum momento acredito que isso seja importante e necessário. E às vezes acontece, né, Fê, deles virem para a escola sem tomar o café da manhã, né? Sem não ter essa organização, né, dessa rotina de sono, né? O tempo que vai deitar para dormir, a hora que vai acordar, né? Sim, e muitas vezes eles acabam chegando na hora do intervalo, né, muito apressados para comprar o lanche, enfim, ou para, né, comer o que eles trouxeram de casa, e isso não é saudável. E muitas vezes a gente conversa com os pais sobre isso também durante as nossas reuniões, quando os pais vêm e trazem a questão ali da botina, enfim, a gente também pontua essas questões, né, que é importante. Certo. Meninas, e vamos falar de mitos? Existem mitos nas rotinas, na opinião de vocês? Na minha opinião, existem. E sim, com certeza. O que a gente mais ouve, talvez, seria que a rotina, ela tira a liberdade da criança, né? Que a rotina, ela engessa. E, na verdade, a rotina, ela organiza o tempo. Então, a criança vai ter mais tempo, né? Mais liberdade. Mais liberdade, né? Menos ansiedade, né? Vai conseguir se organizar melhor. E já vai aprender desde cedo, né? O quanto essa organização, ela é benéfica, né? Para o desenvolvimento humano. Com certeza. E mais liberdade também para ela fazer o que ela gosta, né? Momentos de lazer, enfim. Então, tá bom. Vocês sabem que às vezes, quando eu atendo algumas famílias e elas vêm com essa fala para mim sobre o quanto foi importante, né, quando as famílias vieram conversar com vocês, ou com os professores, ou com as coordenadoras, e quando a pauta foi a importância da rotina, o quanto os pais percebem isso em casa
e no desenvolvimento da criança, no ensino-aprendizagem. E eu fico pensando, então, poxa, estamos no caminho certo, né? Principalmente os alunos novos, que as famílias vêm depois assim, Carla, meu filho aprendeu a estudar. Meu filho aprendeu a importância de uma rotina e como isso é bom. Então, meninas, nós estamos, então, fechando e encerrando o nosso primeiro episódio, então, do SantaCast, né? O podcast do Colégio Santa Terezinha. Ficou mais do que entendido, né, para todos nós, a importância da rotina, né? E que ela não é o sinônimo de tédio, como muitas pessoas falam dentro dos mitos, né? E sim, ela é um equilíbrio, né? Ela traz equilíbrio na vida da criança. Então, aos nossos alunos que nos escutam, o nosso convite, que tal experimentar? Quem ainda não estabeleceu na sua vida uma rotina, que tal começar? E começar hoje, por que não? Então, obrigada a todos que estão nos ouvindo e não esqueçam, o próximo episódio está chegando. Obrigado, Carla. Obrigada, comunidade do Santa. É muito bom poder ter participado deste momento com vocês. Obrigada, Carla, pelo convite. Fiquei muito feliz e até a próxima. Tá bom, eu que agradeço a disponibilidade de vocês, tá? Bom dia.